compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar o programa Hora da Reconciliação. O programa de hoje vai abordar o tema que nós denominamos de o câncer doutrinário. E nós vamos utilizar o texto base de Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 até o 26. Eu repito, 2 Timóteo 2, 14 a 26. Vamos ler o nosso texto base de hoje. Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não entrem em contenda de palavras, que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Procura-te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam ao Senhor. E rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para então cumprirem a vontade de Deus. A crença gnóstica negava a futura ressurreição corporal dos cristãos e, em seu lugar, afirmava uma ressurreição espiritual no momento da conversão. Isso resultou na ênfase exagerada da experiência no tempo presente, sem criar uma expectativa de fé para o futuro dos cristãos da época. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 até o 19, para você entender um pouquinho a fé gnóstica e também o gnosticismo, que é o tema do nosso programa de hoje, para falar sobre o assunto câncer doutrinário. Eu repito, 1 Coríntios 15, do 12 até o 19. Observem só o que criam
os gnósticos. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos. Então, o que a fé gnóstica pregava? Pregava que a ressurreição de mortos não existiria. Na verdade, ela era espiritual e já teria ocorrido tão somente no momento da conversão. 13. E se não há ressurreição de mortos, diz Paulo então, combatendo esse ensino falso, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E repete ele, se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Observe então o que acontecia com a fé gnóstica. A fé gnóstica, ela desconsiderava a ressurreição dos mortos e ela dizia que a ressurreição, que a Bíblia fala, está relacionado apenas à ressurreição espiritual que ocorre na conversão, trazendo todas as discussões de fé apenas para o campo do presente, para o campo cotidiano, para o campo do dia a dia, e tirando toda a ênfase da vida cristã no futuro e na condição pós-morte. Eu repito o versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Esse tema ainda foi abordado na igreja antiga, e a primeira fase da igreja, até 303 depois de Cristo, houve um grande apologista chamado Irineu. Ele destacou em sua obra Contra as Heresias a ideia da ressurreição corporal de Cristo e, por consequência, sendo Cristo vivido a ressurreição corporal, e a Bíblia apresentando que ele é a primícia dos que dormem, a primícia da ressurreição, logo então ele é o primeiro, dando então assim toda a base doutrinária para a fé cristã acreditar que haverá um dia em que todos nós ressuscitaremos corporalmente, assim como foi a ressurreição corporal de Jesus. Nos dias de hoje nós temos ainda algumas digamos assim, fé que nós chamamos de pseudo-cristãs, falsamente cristãs, que não acreditam na ressurreição corporal de Jesus. E lembremos a passagem de Jesus com Tomé, Jesus dizendo para ele, põe teu dedo aqui nas minhas mãos, aonde havia a marca dos cravos da cruz. Aponta, coloca o teu dedo aqui no meu lado, aonde foi passado aquela lança. Ou seja, toque em mim. Se a ressurreição de Jesus fosse espiritual apenas, espírito não tem corpo. Logo, não haveria a possibilidade de Jesus dizer para Tomé, toque, observe no meu corpo efetivamente as marcas da cruz. O gnosticismo tem sua base na intuição. A palavra gnosis, que é o radical para gnosticismo, está relacionado a conhecimento. Porém, este conhecimento do gnosticismo não estava fundamentado nas questões racionais. O gnosticismo, ele leva toda a compreensão doutrinária para o campo da intuição, para o campo do ocultismo, para o campo do misticismo.
Então, o que é o gnosticismo? Gnosticismo é uma fé que se introduziu na igreja cristã e que ela defende o conhecimento das coisas de Deus a partir da intuição, a partir do ocultismo, a partir do misticismo, defendendo a tese de que, por questões racionais, o homem não consegue compreender a complexidade do Deus bíblico. Logo, é preciso, então, se navegar num campo do oculto, do místico, para se conseguir isso. Então, segundo a tradição histórica, a dificuldade das pessoas em buscar conhecimento bíblico leva ao exercício gnóstico, ou seja, a um conhecimento fundamentado em experiências chamadas de espirituais, cuja ênfase é a prática do oculto, é a prática das revelações, cuja a base não é as escrituras sagradas. Então, repito, o que a tradição histórica fala a respeito do cristianismo. Quanto maior a dificuldade das pessoas em se debruçar no estudo da palavra, no estudo da Bíblia, mais possibilidade dela viver uma fé cristã gnóstica, ou seja, desprezando a Bíblia e alicerçando seus princípios de fé dentro da ideia do ocultismo, do místico e até da chamada intuição. Por isso, trazendo para os dias de hoje, quanto menos uma igreja ensina a palavra, quanto menor for a dedicação de uma igreja, ou de um cristão, ou de um evangélico para o estudo da palavra de Deus, mais a tendência desta igreja, deste membro, desse cristão, deste evangélico, viver a espiritualidade originada no ocultismo, que é a base das religiões sem regra, sem ortodoxia, um campo aberto para novas revelações, uma certa liberdade que produz a falta de regra. Todas as vezes que nós nos deparamos com uma religião aonde se elimina as regras, na verdade, principalmente a regra escrita, fundamentada, uma das maiores bandeiras hoje em dia de pessoas que veem a religião como mal, e a Bíblia até segura que isso é verdade, a religião em si. Porém, o que nós precisamos entender é que o cristianismo verdadeiro, ele é fundamentalista, ele é doutrinário, ele é ortodoxo, ele tem regras, e esta regra é a partir da palavra de Deus. Hoje, as grandes bandeiras estão exatamente por aí. Eu vi um dos magos, um dos feiticeiros modernos, aí muito conceituados, com muitos livros escritos, numa entrevista recente que ele deu e que uma revista especializada evangélica pediu para que eu fizesse uma defesa bíblica sobre esta posição desse escritor famoso, que já escreveu até livros que foram objetos até de novela da Rede Globo de televisão, ele falando que o maior mal deste século é o fundamentalismo, e falando desse fundamentalismo em cima das religiões. Então, nós estamos cada vez mais caminhando para um exercício prático de religião que está nesse campo aberto. E neste campo aberto ela vai abraçar o gnosticismo, vai abraçar o ocultismo, vai abraçar o misticismo, que é esse exercício de religião sem regra. E é exatamente o gnosticismo que dizia que não havia ressurreição dos mortos e que a ressurreição que a Bíblia fala, ela é apenas espiritual, ou seja, carrega as coisas sempre para o campo oculto. Nada que possa se materializar, nada que possa se consubstanciar,
nada que possa levar a gente para o campo da doutrina bíblica, inclusive de produzir alguma razão, algum elemento de razão ou de construção racional para uma vida prática e para uma vida efetivamente concreta, sempre levando a ideia para o abstrato, conduzindo as coisas sempre para essa espiritualidade sempre muito abstrata. Então, entendemos que grande parte da nossa vida espiritual, ela digamos assim, invisível, que ela se produz num campo espiritual realmente, porém nós não podemos fazer um exercício extremo dessa ideia presente de hoje, da espiritualidade, do tal espiritualista, porque nós acabamos abraçando de tudo um pouco, e isso é prejudicial à fé cristã, que não faltam textos bíblicos nos chamando à pureza da doutrina. O adultério doutrinário é muito sério. A mistura de conceitos e de princípios do Evangelho com doutrinas que fogem ao Evangelho e que acabam se amoldando à fé cristã é muito perigosa, porque isso rouba, repito, a pureza doutrinária do Evangelho. É sobre esse assunto que eu vou falar, sobre por que o câncer doutrinário. Nós vamos falar exatamente sobre isso, tá? De quando uma célula ou um tecido do corpo humano, produzida exageradamente, além da conta, fora do ritmo correto, produz o que os especialistas médicos chamam de câncer. E nós vamos falar isso sobre o ponto de vista doutrinário, apontando esse tema, o gnosticismo. Fique conosco, porque certamente esse assunto é bastante interessante e vai levar você realmente a uma reflexão bastante profunda sobre o evangelho que você está seguindo, ok? Câncer doutrinário. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Mas o que é câncer? Os especialistas da área médica definem câncer como a chamada neoplasia. É a mistura de duas palavras, neo, novo, plasia é uma nova formação, a soma, melhor, plasia, formação. Então eu junto neo, novo, com plasia, formação, eu tenho então a chamada palavra nova formação, termo que designa alterações celulares que acarretam exageros destas células ou proliferação anormal, sem controle ou até autônoma. Então, para a medicina, câncer é o quê? É o resultado de quando há uma alteração, uma nova formação, um exagero na formação das células, cria então um crescimento anormal, algo que produz inclusive resultado de algo sem controle e uma espécie de algo que passa a ter uma posição autônoma, ou seja, individual, além do sistema normal das células originárias. Assim é o câncer doutrinário. Observem só, é uma alteração dos fundamentos, tá? Acarreta exagero de interpretação, se prolifera de maneira anormal, descontrolada e até de maneira autônoma. Assim como o organismo, o corpo humano, de alguma maneira, formado por células e por consequência tecidos. A fé cristã também é formada por princípios, conceitos e fundamentos que levam-nos à soma de todos eles a questões doutrinárias. Quando há uma alteração em sua base, ocorre então aquilo que chamamos de câncer doutrinário, que é o tema do programa de hoje. Então, explicando assim numa linguagem bem simples, o que é câncer doutrinário? É quando eu tenho
um fundamento cristão, tenho até um fundamento bíblico, ou um princípio bíblico, ou até uma doutrina bíblica, mas dela eu começo a produzir um exagero de interpretação. Eu acrescento, eu crio em cima de uma base que é bíblica, que é normativa, mas eu acabo produzindo um exagero em cima disso. Então nisso há uma alteração, há uma mudança na interpretação daquilo que era originalmente correto. Então, assim é o câncer. E é aí que vem a heresia. O que é heresia? A heresia, na verdade, não são coisas trazidas do nada. A heresia é aplicações interpretativas ou interpretações erradas de alguma coisa que já existe. Como diria o velho guerreiro Chacrinha, no meio evangélico e no meio doutrinário, também nada se cria, tudo se copia. Porém, esta cópia, ela é feita exatamente dentro dessa tendência de produzir algo a mais, um exagero, tá bem, em cima de princípios bíblicos. Então, é isso que Paulo fala nesse texto, que no texto base, que nós vamos voltar lá para ele, que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Paulo começa falando de que nós devemos evitar contendas de palavra. Essa palavra, contendas de palavra no original, está associado a essa ideia do câncer, que é inventar, importar conceitos ocultos, juntando ele, agregando isso à doutrina inicial, à doutrina principal. Eu importo coisas, eu junto coisas, eu produzo além do que a estrutura celular ou a estrutura de princípios bíblicos está me apresentando. E acabo então levando as pessoas para o desvio da fé. Eu acabo levando eles a se afastarem da fé. É o que Paulo fala no versículo 14. Lembro essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes, ou desvio da verdade, afastamento da verdade pelos ouvintes. Todas as vezes que eu acrescento alguma coisa ao que a Bíblia diz, eu estou produzindo isso. Segundo lugar, versículo 15, a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olá, apresentar-se como alguém que maneja bem a palavra da verdade, que não tem o que se envergonhar, que tem habilidade no uso da doutrina bíblica. Observe o que nós falamos aqui a respeito do gnosticismo, do ocultismo e do misticismo. Quando a pessoa tem dificuldade de entender, de se dedicar ao estudo da palavra, ela vai buscar uma fé gnóstica, ocultista, mística, um campo aberto para ela dizer verdades que não estão em cima de estrutura de regra. E aí abre a possibilidade dela falar sem qualquer tipo de crítica. Tomemos cuidado com isso. A Bíblia diz que nós devemos se apresentar diante de Deus aprovado. E como que um obreiro é aprovado diante de Deus? Aquele que não tem que se envergonhar. E como é esta vergonha? Porque ele maneja bem a palavra da verdade. Então, quem não maneja bem a Bíblia e quer ser obreiro, quer ensinar a palavra de Deus sem conhecer a palavra profundamente, corre esse risco de ser envergonhado por não conhecer a Bíblia. Por isso que muitos preferem as historinhas de carochinhas, preferem as fábulas, preferem o ocultismo, preferem o gnosticismo, porque ali não há
como contender, ali uma ideia sempre nova, uma ideia num campo sempre muito aberto, sem princípios e regras. Terceiro, versículo 16. Mas evita os falatórios profanos ou inúteis, porque produzirão maior impiedade. Paulo aqui está falando a Timóteo, olha, evita os falatórios inúteis e profanos, que não acrescentam nada e distorcem ainda a verdade de Deus e levam as pessoas ao exercício da impiedade. Todas as vezes que eu pego a Bíblia, distorço o que a palavra está dizendo, crio novos modelos em cima da palavra, distorcendo a verdade original, eu acabo levando a pessoa a se afastar muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Quarto lugar, versículo 17. E a palavra desses, olha lá, essas palavras, corrói como câncer, entre os quais estão Emineu e Fileto. Observem só, esse tipo de mensagem, quando eu abro mão da palavra e usando até alguma coisa da palavra, eu acrescento novos modelos, novas formas, principalmente daquilo que não está escrito, e carrego isso para um campo do oculto, um campo abstrato, um campo que eu chamo de espiritual. E como as pessoas gostam do tal espiritual, que na verdade é exercício de ocultismo. E religião cristã evangélica tem Bíblia. E se tem Bíblia, tem regra. E se tem regra, não pode ser exercício de ocultismo. Não pode ser. Porque o ocultismo é toda a prática de religião sem regra. O que vale é o empirismo, são as experiências, é o utilitarismo, é se deu certo ou se não deu, e outros modelos que estão totalmente fora da palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui que isso produz o quê? Câncer que corrói. Olha lá, você pega uma mensagem bíblica, um texto bíblico, e interpreta exagerando, produzindo ideias gnósticas, ideias produzidas pela intuição, pelo achômetro, pelo sentir. Como o crente gosta da palavra, eu estou sentindo, eu sinto isso. Meu Deus do céu, amados, possamos dizer como a Bíblia diz, a Bíblia diz assim que eu sei em quem eu tenho crido, e não eu sinto, eu sei, de saber, de conhecer. Mas as pessoas estão muito pelo campo deste ocultismo, que produz apenas sentimentos, impressões. É um tal de gente se arrepiando, sabe? Me arrepiei todo, isso é sinal da presença de Deus, meus amados. Isso não é por aí, sabe? A presença de Deus se evidencia pela verdade, sabe? Por uma palavra equilibrada. Essa é a marca registrada do nosso Deus. A Bíblia diz que esses que estavam produzindo essas mensagens gnósticas, esses cânceres doutrinários, citam o nome deles, inclusive, Emineu e Fileto. E a Bíblia diz que eles, inclusive, naufragaram na fé. Vamos ler o texto? 1 Timóteo 1, 19 e 20. Eram pessoas do próprio Evangelho, eram obreiros contemporâneos de Paulo e de Timóteo, e eles, por conta desse exercício da intuição, da espiritualidade exagerada, do ocultismo, eles acabaram naufragando na fé, ou seja, morreram na fé. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Diz o texto assim: conservando a fé, olha lá, conserve a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado isto, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Emineu e Alexandre, Fileto, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar de Deus. Olhem só. Então, constitui-se blasfêmia
distorcer a palavra de Deus, carregando ela para um campo aonde eu tenho a liberdade de falar o que eu quero, porque não existe regra para me corrigir, ou para me formatar, ou para estabelecer uma vereda aonde eu tenho que caminhar sem sair fora dela. A Bíblia fala especificamente que a palavra de Deus deve ser na nossa vida a chamada reta justiça. Tá? Pegue uma régua que foi preparada para produzir principalmente uma reta, e pegue ela com distorções, você não vai produzir esse tipo de coisa. Então o nosso Deus, que é reto, tem uma palavra que produz, que é uma palavra reta, chamada de reta justiça, exatamente para produzir retidão. Retidão. Muito bem. Então, avalie bem essa questão e eu chamo a tua atenção neste momento. Quero falar um pouquinho mais de perto com você e gostaria de falar para você o seguinte, meu prezado telespectador: que tipo de evangelho estão incentivando você a viver? Você não tem muitas das vezes receio da palavra câncer? Tem alguns até mais, digamos assim, presos a crendices, que tem até medo de falar a palavra câncer, a doença, pelo fato de às vezes falar, achar que isso vai produzir nela, meu Deus do céu. Mas o que eu quero dizer para você, sim, essa doença terrível, que realmente traz prejuízos e leva à morte tantas pessoas, o que nós precisamos entender é que também leva a óbito espiritual o câncer doutrinário. E o câncer doutrinário são essas mutuações, são essas criações exageradas, tendenciosas, do gnosticismo, do ocultismo, que quando eu pego uma palavra bíblica e eu acabo distorcendo, levando ela para um campo do abstrato, do que eu chamo espiritualidade, e acabo falando coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Viu? Se fosse para nós vivermos uma fé sem regra e num campo aberto para ideias múltiplas, Deus não tinha nos deixado a sua palavra, que é regra de fé para a nossa vida. Pense nisso, reflita sobre isso e vamos viver o evangelho bíblico, tomando o cuidado para que não venhamos ser surpreendidos com cânceres. Com câncer que corrói a nossa fé e nos leva ao naufrágio, à morte, à destruição espiritual. Pense nisso. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net.